Ai, universitários. O que diz a placa na cerca? Proibida a entrada. E o que diz aqui? Ele apontou para o texto pichado na porta principal. Proibida a entrada. Você acha que a gente colocou isso aqui porque não tem nada melhor para fazer, como você? Você realmente não tem nada melhor para fazer além de bisbilhotar coisas nas quais não tem nada que se meter? Ele suspirou. Agora, olha o que aconteceu. Olha o que você fez, do que a sua ideia genial te meteu. Moroz gritou comigo depois que terminei de explicar o que aconteceu. A primeira coisa que ele fez quando chegou foi verificar o túnel de serviço e garantir que estava fechado. Ele nem falou comigo, só correu até lá e se certificou de que estava selado e trancado. Ele era um cara de aparência comum, provavelmente na casa dos 50, mas acho que as pessoas diriam que parecia mais velho do que era. O que é este lugar? Perguntei. Você não faz ideia, ele disse. Se levantou e caminhou até o carro. O que você está fazendo? Eu vou salvar o seu amigo. E você? Vai comigo. Você vai fazer tudo exatamente como eu disser e nada além disso. Fica quieto, tenta não se exaurir. O ar não está circulando e você vai queimar todo o oxigênio e sufocar. Você vai ficar preso a mim por essa corda. Ele ergueu algo que parecia um pequeno guincho retrátil. Quando eu apagar a minha luz, você vai fazer o mesmo imediatamente. E não vai se mover. Ele continuou e puxou uma espingarda do porta-malas do carro. Isso vai ajudar? Perguntei. Até certo ponto. Mas não use a menos que eu mande. Ele disse e me entregou uma pistola. Uma última coisa. Você sabe como é o cheiro de ozônio? Ele perguntou e eu assenti. Ótimo. Se você sentir cheiro de ozônio, corre. Eu comecei a considerar se aquilo era uma boa ideia quando ele acorrentou e trancou a porta por dentro com um cadeado enorme. Esse é o único jeito de impedir que eles saiam. Ele disse quando percebeu que eu o observava. Droga, claro que era uma péssima ideia. A pior que eu já tive. Então, reformulando, eu estava pensando se algum dia veria aquele cadeado abrir de novo. Então, reformulando, eu estava pensando se algum dia veria aquele cadeado abrir de novo. Eu não vou ganhar uma chave? Perguntei, vendo-o fechar com um clique alto. Desculpa, eu só tenho uma. Mas não se preocupa, eu tô bem aqui. Ele disse, passando a mão pela corda pela qual estávamos conectados. Aquela linha recolhia para frente e para trás entre nós enquanto caminhávamos pelo túnel de serviço. Isso me dava uma certa sensação de segurança. Eu podia ter certeza de não me perder, nem me separar da única outra pessoa por perto. Criava um tipo de ritmo estranho junto com o diesel que chacoalhava nos grandes galões que carregávamos. Nossa primeira parada seria a sala do gerador do outro lado do saguão de entrada principal. O gerador chacoalhou e zuniu enquanto começava a entrar em rotação lentamente. Você viu? Perguntou Moroz. O quê? Temos um tempo para conversar até ele ligar. Você chegou a ver o que levou o seu amigo quando aconteceu? Não, eu respondi. O que é esse lugar? Perguntei de novo. Ele encarou o vazio, suspirou e explicou. Originalmente era um depósito militar nos anos 50. No fim dos anos 70 foi reaproveitado como um centro de pesquisa. Qualquer coisa maluca demais para o público saber que existia, eles faziam aqui. E às vezes eram umas coisas bem bizarras. Depois eles fizeram esse projeto de teletransporte. Reformaram metade da instalação só para abrigar isso. E foi aí que tudo foi pro caralho. Como você sabe tudo isso? Perguntei. Eu trabalhava aqui, ele disse. Então, o que são essas coisas? Eu perguntei. Elas são... Ele começou, mas desconversou. Eu não sei. Eu era só um assistente. Tem alguém que saiba? Não mais. Todos que sabiam? Bom, digamos que nunca saíram desse lugar. E como você saiu? A embreagem do motor engatou com um clique e o gerador finalmente ganhou vida. Eu não saí. Eu peguei um dia de atestado quando aconteceu. As luzes
Acenderam por um breve momento e depois apagaram de novo quando um disjuntor disparou. Tá, tudo bem. Não podemos desperdiçar energia com as luzes. Vamos precisar dela em outro lugar. Você vai ver, disse Moroz. Seja lá o que aconteceu aqui, seja lá o que matou todo mundo aqui embaixo e sabe lá Deus como isso tudo se conectava ao desastre de Chernobyl, ele não estava aqui. Ele tirou um dia de atestado. Sortudo. Anda, vamos lá, garoto. Estávamos no posto de controle de segurança do laboratório que eu e Alex fechamos antes, durante a nossa fuga. Lembre-se, fique o mais quieto que puder agora. Moroz me disse e nós abrimos a porta de contenção lentamente. Para nossa surpresa, a luz nos cegou imediatamente. Algo brilhava direto em nós. Dei um passo para trás enquanto meus olhos se ajustavam à luz e então, finalmente eu vi a fonte. A lanterna do Alexei. Eu fui pegá-la, mas Moroz rapidamente me deteve com o braço e apontou para a escuridão do corredor à nossa frente. Por um momento, ficamos ali, em silêncio, e então achei que eu vi algo ao longe. Moroz imediatamente apagou a lanterna de cabeça e me gesticulou para fazer o mesmo enquanto ele se agachava no canto. Eu o segui e também apaguei a minha luz, mas ainda estávamos iluminados. A lanterna do Alex ainda estava ligada, iluminando a sala. Moroz xingou baixinho, correu para pegar a lanterna e então ficou escuro, tipo um breu total. Dizem que quando você está sob estresse e perde um dos sentidos, os outros se aguçam para compensar. É verdade, ou talvez só estivesse chegando mais perto. Não importa. Eu vi algo cair no chão com um ploft abafado. Depois, alguns passos irregulares, não como os passos de alguém andando de sapatos. Era como alguém andando descalço. Carne no concreto. E estava se aproximando. Instintivamente, agarrei a arma que Moroz me deu, esperando não precisar usá-la. Agora, estava tão perto que eu conseguia ouvir uma respiração lenta, áspera. Acho que até senti uma brisa fria no rosto. Inspirando, expirando, dentro e fora. Não quero pensar em quão perto estava. Então, algo se arremessou contra uma parede no caminho por onde viemos, com um estrondo e o som de vidro e plástico quebrando. Seja lá o que estivesse ali conosco, se virou e o seguiu rapidamente. Achei que tinha ido embora e que eu estava a salvo. Do nada, de repente, uma mão roçou em mim. Eu quase pulei e gritei, mas a mão rapidamente se moveu e tampou a minha boca, impedindo que eu fizesse qualquer som. A outra mão agarrou a minha arma. Sou eu, me segue, devagar. Uma voz sussurrou no meu ouvido. Entramos numa sala ao lado e eu vi uma porta se fechar silenciosamente. Esperamos por um tempo e então acendemos as luzes de novo. Droga, nunca mais faz isso, eu disse a ele. Mas ele não estava ouvindo. Estava olhando para gotas de um fluido preto e espesso no chão do outro lado da sala. O que é isso? Eu perguntei. Sangue. Pelo menos já foi, um dia, respondeu Moroz e seguiu o rastro. Rastreamos por algumas salas até pararmos num grande laboratório de química. Havia algo no chão, numa poça do líquido preto. Era a faca do Alex. Havia também um pouco de líquido vermelho. Eu podia dizer o que era sem dúvida. Sangue fresco. Um rastro de algumas gotas seguia na direção oposta à do líquido preto. Olha, ele deve ter escapado. Eu sussurrei. Eu duvido. Se quisermos encontrá-lo, temos que ir ao nível -4. Ele só lançou um olhar para a faca e então agiu como se não tivesse visto nada. Olha, essa é a faca dele. Eles devem ter lutado aqui. E eu acho que ele foi por ali. Apontei na direção em que o rastro de sangue ia. Ele deve estar ferido. É mais um motivo para não perdermos tempo. Anda, vamos. Ele voltou para o corredor central. Eu queria ficar e procurar o Alex, mas a linha que nos conectava não permitia isso. Então, eu cedi e o segui. No início,
Moroz, por favor, me diz o que tá acontecendo. Como você sabe que ele não tá aqui? Porque eu sei, tá? Só cala a boca. Nós não temos tempo pra discutir. Já não estávamos mais sussurrando. Eu não vou a lugar nenhum até você me dizer por que tem tanta certeza. Eu insisti. Porque ele tá morto. O quê? Mas você disse... Anda, vamos embora. Esse não é um lugar que queremos ficar. Temos que descer ao nível -4. Moroz me cortou. Não, eu confiei nele no começo, porque era o único que podia me ajudar e ajudar o Alex. Era a única coisa em que eu focava, salvar o Alex. Só agora eu estava percebendo no que tinha me metido, o quão cego e estúpido eu fui. Ele não era só um assistente, como disse, e nós não estávamos ali para salvar o Alex. Eu comecei a desafivelar a minha ponta da corda. Que merda é essa que você tá fazendo? Ele perguntou, elevando a voz. Eu vou embora. Me dá a chave do cadeado. Exigi. Não, eu não posso fazer isso. Ele disse com uma agitação na voz. Eu não tinha escolha. Apontei a arma para ele. Me dá a chave. Eu exigi de novo. Você realmente acha que eu te daria uma arma funcionando? Anda, você não vai a lugar nenhum. Ele disse e apontou a espingarda para mim. Eu puxei o gatilho, mas só houve um clique. Merda. Por que a gente tá aqui? Por que você não chamou seus amigos, seus superiores ou sei lá quem para cuidar disso? Digamos que a gente não compartilha mais os mesmos objetivos, mas não tenha dúvida, eles estão vindo para cá, mas não com armas, com concreto. Eles vão selar esse lugar de vez e temos que ser rápidos se quisermos estar fora daqui quando isso acontecer. Por que você simplesmente não me deixa ir agora, por favor? Perguntei com a voz trêmula. Porque isso é trabalho para 2 pessoas. Ele disse e olhou nos meus olhos. Há coisas muito mais importantes do que você, ou eu, ou o seu amigo. Eu não podia negar. Talvez ele estivesse certo, mas eu não conseguia fazer isso. E eu não entendia nada. Quem é você? Perguntei, sustentando o olhar dele. Mas então desviei o olhar. Algo chamou a minha atenção. Um movimento atrás do Moroz. Era uma criatura rastejando pelo teto na nossa direção. Seu corpo lembrava vagamente um humano, mas a pele era pálida e esticada sobre seus ossos finos. As veias eram visíveis sob a pele, cheias do mesmo líquido preto que encontramos antes. Não tinha cabelo e havia apenas buracos onde costumavam ser o nariz e as orelhas. Os olhos estavam injetados de sangue, fixos num olhar vazio. Nós escapamos dela antes, mas a nossa discussão a trouxe de volta. Agora era tarde demais para correr. Moroz percebeu o meu olhar, mas não foi rápido o suficiente. A criatura se atirou sobre ele, no mesmo instante em que ele se virou e disparou um tiro, mas errou e a coisa o derrubou no chão. O tiro foi ensurdecedor num espaço tão apertado. Eu só ouvia um zumbido nos ouvidos. Meus olhos ficaram um pouco cegados pelo clarão do disparo. Na confusão, eu me virei para correr, mas esqueci que ainda estava preso ao Moroz. Depois que a linha desenrolou por completo, ela travou, me parando no ato e me derrubando no chão. Olhei para trás e vi que a criatura agora olhava para mim. Moroz estava ali caído. Eu devo tê-lo arrancado quando puxei a linha e agora ela viria garantir que isso não ia acontecer de novo. Finalmente consegui desconectar aquela corda e joguei a pistola inútil na criatura, acertando a cabeça dela. Ela cambaleou por um instante e eu corri para o único lugar que me veio rápido à mente. Me tranquei numa sala de armazenamento ao lado do grande laboratório de química. Bloqueei a porta com uma estante. A criatura passou 1 minuto tentando entrar, mas então desistiu e foi embora, presumivelmente para acabar com o Moroz. E eu fiquei lá, só sentado no canto, apavorado demais para fazer qualquer coisa. Não sei quanto tempo passou, mas começou a ficar difícil respirar. Por um tempo, achei que ia simplesmente ficar ali e acabar com tudo.
em paz, em vez de uma morte violenta que provavelmente me esperava do outro lado da porta. Mas então, ouvi uma voz chamar meu nome. A voz de Alex. Alex, é você? Eu respondi. Ai, graças a Deus. Eu achei que ia morrer aqui. Você voltou. Ele respondeu. Fui abrir a porta, mas mudei de ideia. Como você me encontrou? Perguntei. Eu também estava escondido. Mas então eu ouvi tiros e vim olhar. Dimitri, por favor, sai. A gente tem que ir embora daqui. Eu sentei de novo. Talvez fosse realmente ele, mas... E se não fosse? Eu não queria descobrir. Não, ele disse que você estava morto. Eu também vi o sangue. Não é você, não pode ser. O quê? Eu não... Do que você tá falando, Dimitri? Uma daquelas coisas me pegou feio, mas eu tô vivo. Dimitri, por favor, só sai e vamos embora daqui. Ele implorou. Eu decidi. Eu não abriria a porta, mas então mudei de ideia, de novo, depois do que ele disse. Dimitri, você lembra da cerejeira? Eu sabia que você ia voltar. Nós costumávamos brincar numa cerejeira enorme quando éramos crianças. A gente escalava o tempo todo. Mas um dia eu tive a ideia de fazer uma aposta. Quem chegasse mais alto, ganhava. Eu subi quase até o topo, mas então percebi como aquilo era uma ideia ruim. Os galhos abaixo de mim eram finos demais, e eu sabia que podiam quebrar com meu peso a qualquer momento, mas o Alex não queria perder. Ele tentou subir ainda mais alto do que eu, e então o galhinho em que ele estava quebrou e ele caiu. Por sorte, ele caiu em uma pilha de folhas e só quebrou a perna. Ele poderia ter morrido se tivesse caído no chão firme, e seria culpa minha. Eu quase matei ele por causa de uma aposta idiota. Decidimos não contar a ninguém como aconteceu, porque os dois tínhamos medo de nos meter em encrenca, mas eu me senti culpado por isso pelo resto da vida. Não havia como ele saber da cerejeira se não fosse ele. Abri a porta e lá estava ele. Parecia péssimo. Hematomas e arranhões por toda parte, e tinha um pedaço da camisa rasgado, manchado de sangue, enrolado em volta da mão esquerda. Você tá bem? Eu perguntei. Eu já estive melhor. Anda, vamos sair daqui. Ele respondeu. Não vai ser tão fácil assim, eu disse. Contei a ele o que tinha acontecido até ali e que a porta estava trancada. Só o Moroz tinha a chave e ele estava morto ou tinha ido embora. Lá em cima tinha algumas ferramentas e suprimentos, certo? Talvez a gente ache algo para cortar a corrente, disse Alex. E decidimos tentar. Era melhor do que procurar a chave do Moroz afinal. Achamos a espingarda dele, manchada de sangue. O dele e o da criatura. E imediatamente nos sentimos mais seguros. Também pegamos nossas mochilas que tínhamos largado antes. Por sorte, todo o nosso equipamento ainda estava lá. Caminhamos com cuidado de volta ao saguão principal, mas eu sentia que algo nos observava o tempo todo. Vimos algumas serras velhas e limas perto da porta principal. Pegamos tudo o que pudemos, mas não estávamos sozinhos. Os habitantes finalmente decidiram agir. Uma das criaturas magras saiu, rastejando da caixa da escada. Mirei e atirei. Ela despencou do teto, se debatendo como um inseto moribundo, mas não adiantou porque não estava sozinha. Outra saiu, e depois outra, e corremos para a sala das bombas de ar e bloqueamos a porta enfiando uma serra grande entre as maçanetas. Trabalhamos rápido porque sabíamos que era apenas questão de tempo até eles entrarem ou virem pelos dutos. Alex não conseguia operar a espingarda com a mão machucada, então se ofereceu para fazer o corte enquanto eu ficava de guarda, pronto para matar qualquer coisa que saísse dos dutos. Estava funcionando, mas estava lento demais. Alex mal tinha avançado alguns milímetros quando achei que a porta ia ceder. Eles batiam nela, se arremessavam contra ela e eu a vi tremer nas dobradiças. Achei que eles atravessariam a qualquer momento agora. E então pararam.
Eu os ouvi correr para longe. Tossi quando um cheiro forte atingiu o meu nariz. Merda, o que é isso? Perguntou Alex. E eu respondi: ozônio. Eu acho que é ozônio.